Bom, hoje eu converso com o Carlos Tadeu, economista de inflação e commodities da BGC Liquidez. A ideia é falar sobre as perspectivas para 2026, né? Esse ano que está começando agora. Essa entrevista está sendo gravada na segunda, dia 5 de janeiro de 2026, logo após o ataque dos Estados Unidos à Venezuela e a captura do presidente Nicolás Maduro. Bom dia, Carlos. Você poderia fazer um balanço para a gente do movimento da inflação em 2025 e como as commodities atuaram nesse processo? Então, de maneira geral, 2025 teve uma convergência da inflação, e eu diria que as commodities elas atuaram aqui com um efeito elevado em duas áreas. Na área de agrícola, a gente viu o melhor ano de produtividade em todas as culturas, todas as produtividades, exceto café, mas todas as produtividades mais relevantes, com produtividade acima da tendência. Então, não me recordo de ter um ano desse. Não teve quebra de safra em nenhuma parte do país, nem no sul, nem no centro-oeste, nem na Argentina, e nem nos Estados Unidos. Então, foi um ano de recomposição de estoques mundiais. Curva ficou flash, curva de longo prazo, e isso proporcionou aí junto com a apreciação cambial, foi o segundo fator mais importante, proporcionou uma inflação muito bem comportada da parte de commodities de agrícola. O outro componente de commodities foi o preço do petróleo, a estratégia da OPEC de aumentar a produção e reduzir, né, os concorrentes, né, os países que foram fora da OPEC, que estavam investindo, estavam aumentando a produção, estavam reduzindo participação em relação à OPEC, já começam a reduzir esses investimentos por conta da OPEC ter feito um dumping de preços, né, aumentado bastante a quantidade e nesse patamar ele retira do mercado uma série de pessoas, série de países e também pune os países que não estavam cumprindo. Então, de maneira geral, commodities agrícolas super bem comportadas, preço de petróleo e vou citar também o preço do boi, que apesar de todo mundo acreditar que seria um ano de retenção de fêmeas, e como a gente também ainda acredita que vai ser em 2026, a gente observou um adiamento desse processo, né? Mesmo com o preço de bezerro elevado, dando uma margem de cria muito benigna, a gente não viu os produtores iniciando esse processo de retenção de fêmeas e logo redução de oferta. A gente viu sim um efeito de juros elevado, fazendo abates tardios, abates fora do esperado, e a Selic elevada, talvez inibindo aí os produtores de iniciar esse ciclo de retenção. E a gente acha que isso vai acontecer em 2026. Legal. Bom, aí, né, o assunto quente, né, dessa semana, não tem como a gente não falar aí desse episódio, né, do ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Como que vocês, talvez seja um pouco cedo ainda para avaliar, mas como você avalia aí, quais devem ser os impactos a princípio aí de curto prazo desse episódio aí? Então, esse episódio ele envolve multivariáveis que a gente não conhece ainda, né? A gente conhece algumas, deve ter implicações de longo prazo, de médio prazo. As de curto prazo no preço do petróleo parecem ser de um aumento de tensão no curto prazo, e no médio prazo, o Trump com a política de aumentar a oferta de petróleo no mundo, né? A gente estava caminhando para um cenário onde a OPEC estava, como eu falei antes, estava tirando os investimentos dos países não OPEC. Brasil é um deles. E a Petrobras já reduziu o capex. É, e agora, com a Venezuela tendo a 17% da reserva mundial de petróleo, você talvez consiga equilibrar essa demanda e oferta, que ficaria mais complicada a partir de 2027, com a Venezuela começando a tirar petróleo, de seus postos, né? Então, isso seria um equilíbrio
ajudaria a gente não ter nenhum grande desequilíbrio de petróleo no médio prazo. No curto prazo, deve gerar muitas tensões em paralelo, né? Efeito secundário elevado, porque pode desenfrear novas tensões, por exemplo, a China pode invadir Taiwan como reação. Então, o maior risco são novos focos de tensão, gerando mais problemas geopolíticos em 2026. Voltando um pouco à inflação, né? A gente viu aí as últimas previsões que mostram que é, a expectativa é de uma inflação controlada, né? Ainda que acima da meta de 3% aqui no Brasil, né? É, também, ainda em relação aos combustíveis, a gente teve alguns levantamentos aí que mostraram uma alta maior do etanol em relação aos outros combustíveis, gasolina, GLP. É, um aumento de ICMS aí no dia primeiro e além desse ataque, né? Como que tudo isso deve influenciar no cenário de combustíveis aqui no Brasil e na inflação, né? Indiretamente. Tem nenhuma influência diretamente agora, né? O preço do petróleo deve continuar caindo. A estratégia da OPEC ela vai dar resultado agora nesse primeiro semestre. O excesso de oferta sobre a demanda ele é real. O acúmulo de estoques no mar tem aumentado substancialmente. A China está muito estocada. Então, essas tensões elas acabam só mitigando o número de posições em aberto da Bolsa Americana, da Bolsa de Petróleo vendidas é recorde. Então, o sentimento bearish para petróleo ele é real e deve continuar. A questão do imposto do ICMS só reduz um pouco o efeito, né? Mas a tendência é de fato para preços de gasolina cair pelo menos aí esse ano, segundo eu espero 10 a 20% de queda na refinaria. Certo. Isso já era uma projeção que já estava sendo feita antes dessa questão dos Estados Sim, Unidos com a Venezuela, né? sim. E eu não creio que ela seja alterada por esse evento. A não Certo. ser que surjam novos conflitos, alguma coisa não esperada, mas tudo mais constante, a gente vai continuar vendo. Tá um pouco difícil, né, de fazer esse tipo de previsão geopolítica, né? Outra questão também que surgiu aí nos últimos dias foi o anúncio da China, né, em relação à taxação e a limitação da importação de carne bovina, né? Como o Brasil é o principal, né, o principal, a China como principal mercado exportador, né, de carne bovina, você acha, você tem alguma avaliação de como isso pode afetar a inflação aqui no Brasil e a variação aí da carne bovina, das commodities, das proteínas, né, para o Brasil? Bom, se a gente usar os Estados Unidos como parâmetro para o Brasil, a gente tinha uma cota americana que a gente excedia essa cota e depois entrava uma cota, um imposto progressivo. E o que a gente observava com a exportação americana é que os exportadores corriam para chegar no porto antes de bater essa cota. Então, o que o mercado fez na sexta-feira e pode fazer daqui para frente, eu acho que pode ser essa leitura. Se por um lado ele é baixista para a exportação de carne, porque a gente deve exportar 1,7, a cota é 1 milhão e 100, sei lá, a gente tem aí 600, 500, 600 mil toneladas que pode estar sendo redirecionada para outro país ou ficar como excedente. Por outro lado, a dinâmica pode ser ruim, pode ser perversa, porque a gente pode ter justamente esse efeito mais benigno, mais baixista para os preços no segundo semestre, e os exportadores correndo para exportar e não pegar essa tarifa adicional de 55%. Então, a gente tem que olhar, acho que a dinâmica de como que vai ser feito vai importar. Me parece que o mercado está namorando essa ideia de que o segundo semestre é onde provavelmente já deve atingir ali a cota de exportação ali próximo do quarto trimestre, final do terceiro trimestre, já comece a ficar
mais ofertado por conta da China fora do mercado com imposto. Então, acho que é um pouco o mercado fazendo essa leitura, assim, ó, curto prazo mais puxado e o médio prazo ali já mostrando alguns sinais de desgaste no final do ano. Quais as perspectivas para as outras commodities agrícolas, grãos, né, e soja, Então, o outras grão, commodities agrícolas que você acompanha para esse ano? é, por enquanto, não tem como a gente afirmar muito sobre as outras commodities, né? De maneira geral, 2025 foi um ano de recomposição de estoques americano e no Brasil, mundial, né? Não foi suficiente para voltar para a média histórica, a relação estoque-uso no mundo, principalmente nos Estados Unidos. E a boa notícia é que a primeira safra do ano, safra da soja, parece bem comportada. Chegou a ter um crescimento aí próximo de 5%, mas deve crescer algo próximo de 3% sob uma base muito elevada, então ainda é muito benigno. Então a gente começa o ano com bons resultados de safra de soja. Não tem como afirmar nada sobre a safra do milho. A gente não observa nenhum clima anormal que vá prejudicar, como um, um laninha mais pesado, ou um laninha modoc, que está associado à perda do milho safrinha. Então não tem nada que vá prejudicar por enquanto o milho safrinha. E parece que pode ser, tudo leva a crer que vai ser mais um ano de safras benignas. Não vejo nada, por enquanto nada que afete essa trajetória. Certo. E uma última pergunta, como para mineração, quais as perspectivas que você vê para mineração, para Vale, minerais críticos? A parte de mineração eu não acompanho muito. Eu tenho visto uma alta de cobre, é, que realmente tem acontecido, talvez por essa corrida aí de metálicos, mas a China está frustrando todos os crescimentos, né? Todas as perspectivas de crescimento deve acabar freando essa alta de metálico, mas eu não tenho mais detalhes, commodities de metálico, eu não olho com tanta precisão. Tá certo. Obrigada. Eu conversei com o Carlos Tadeu, economista de inflação e commodities da BGC Liquidez, sobre as perspectivas para 2026 nesses dois temas. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, até a próxima. Até.